aqui para poder trazer essa mensagem, ter vocês também conosco essa manhã. É um prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês do texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 29 ao 34. Abra suas Bíblias lá, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 29 ao 34. Estou lendo na Revista Atualizada, se vocês estiverem pelo aplicativo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29 ao 34. Diz o seguinte: Doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Tem um livro que eu gosto muito, o Livro dos Mártires. Eu quero pontuar algumas histórias contadas aqui. A 7ª perseguição do cristianismo sobre o governo de Décio começou em 249 depois de Cristo. Décio foi o imperador romano após Filipe, e Filipe era o imperador cristão. Então, a história conta que Filipe acabou, de certa maneira, ajudando e fazendo com que o evangelho fosse ali difundido com mais facilidade. Décio, a história também conta que era um imperador ambicioso, ganancioso, e ele queria superar Filipe em todas as suas tratativas. E Filipe tinha um apreço por um bispo chamado Fabiano. Ele diz: Fabiano, bispo de Roma, foi a primeira pessoa de destaque a sentir a severidade dessa perseguição. O falecido imperador Filipe havia entregado seu tesouro nas mãos desse bom homem, devido à sua integridade. Mas Décio, por não encontrar tanto quanto a sua avareza o fazia esperar, decidiu se vingar do bom prelado. Fabiano, então, foi preso e, no dia 20 de janeiro de 250 d.C., decapitado. Julião, nativo da Cilícia, como nos relata Crisóstomo, foi preso por ser um cristão. Foi colocado dentro de uma bolsa de couro, junto a vários escorpiões e serpentes. Nessa condição, foi lançado no mar. Pedro, um jovem rapaz, benquisto pela formosura de seu corpo e de sua mente, foi decapitado por se recusar a fazer a sacrifício a Vênus. E disse: Muito me espanta que ofereçais sacrifícios a tão infame mulher, cuja depravação fora registrada até mesmo por vossos próprios historiadores, e cuja vida constituiu em ações que vossas leis castigariam. Não oferecerei ao verdadeiro Deus o sacrifício agradável de louvores e preces. Ótimo, procônsul da Ásia, ao ouvir isso, ordenou que o prisioneiro fosse estirado sobre uma roda e que todos os seus ossos fossem quebrados. Então foi conduzido à decapitação. Nicômaco, quando levado diante do procônsul, por ser cristão, recebeu ordens de sacrificar a ídolos pagãos, ao que respondeu: Não posso prestar a demônios a reverência que é devida somente ao Todo-Poderoso. Seu discurso enfureceu o procônsul sobremaneira, de forma que Nicômaco foi colocado no cavalete. Após suportar o tormento por um tempo, retratou-se. Contudo, mal havia dado prova de sua fragilidade, agoniou-se, caiu no chão e imediatamente faleceu. Denisa, uma jovem de apenas 16 anos de idade, ao contemplar esse terrível juízo, exclamou: Ó infeliz, por que haverias de comparar o momento de alívio à custa de uma eternidade de penúrias? Ao ouvi-la, Ótimo a chamou, e Denisa, declarando-lhe ser cristã, logo foi decapitada, segundo o comando de procônsul. E eu poderia ficar aqui o resto da manhã lendo várias histórias sobre homens e mulheres que perderam a sua vida por causa do Evangelho, que perderam a sua vida por causa da mensagem do Evangelho. Quando eu vejo essas histórias e eu leio esse texto, não tem como eu linkar o versículo 32 que Paulo diz:
Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã nós morreremos. Paulo fala aqui nesse versículo sobre lutar com animais selvagens em Éfeso. Isso é estranho e praticamente certo que, na realidade, Paulo nunca tenha lutado contra animais selvagens ou contra feras selvagens. Assim, a ideia é como os gladiadores faziam, né? Entravam nas arenas e vinham ali animais e eles lutavam. A ideia de feras aqui, o que Paulo está falando, é nessa concepção. A mesma imagem que possa vir à sua mente de gladiadores dentro de uma arena e feras vindo ali atacar aqueles gladiadores, como por exemplo. Parece que o que Paulo quer dizer aqui é metaforicamente. Alguma coisa aconteceu em Éfeso. Inclusive, é em Éfeso que Paulo está quando ele está escrevendo a sua carta de 1 Coríntios. E o que aconteceu para ele foi como se ele estivesse ali lutando com as feras. Algumas pessoas pensam que essa é uma referência a uma enorme luta moral que talvez Paulo estivesse ali passando com animais selvagens da tentação saindo do chão para devorá-lo. Outros acreditam que é uma batalha de forças espirituais usando armas do jejum e da oração. E, por fim, é onde eu me inclino a pensar que tem muito a ver com a enorme oposição que o Evangelho levantou ali em Éfeso e aqueles que viram o Evangelho como uma ameaça política. Éfeso era um grande centro de culto ao imperador. A mensagem do cristianismo, ela apresentava uma ameaça econômica. E se, de fato, Paulo tinha razão na sua mensagem, ali tinha muitos artesãos que faziam imagens de adoração e era sua fonte de renda. E se Paulo tinha razão sobre Jesus, a mensagem do Evangelho, aquilo afetava a economia de Éfeso. Também era uma ameaça religiosa, porque se Jesus era o Senhor do mundo, como Paulo pregava, como Paulo estava ensinando, os outros deuses de Éfeso, cujos cultos estavam entrelaçados à cultura, eles seriam desvalorizados. E o capítulo 19 de Atos nos mostra essa narrativa, essa história, esse embate que aconteceu lá em Éfeso. No que diz respeito a Paulo, era como se ele estivesse numa arena enfrentando uma manada de bestas, com nada para poder ajudar, senão as armas do Evangelho. Paulo, ele era muito bom em quebrar discussões pesadas, com uma mudança de ritmo e de estilo. Quando a gente para e começa a estudar, analisar, ver os escritos de Paulo, a gente consegue perceber isso. Ele vem em tons pesados, de repente ele muda a história, ele muda o que ele está dizendo e começa a incrementar outros pontos. Óbvio, tem ali Paulo escrevendo, mas também a atuação e condução do Espírito Santo através do que Paulo estava dizendo. E é isso que ele está fazendo nessa pequena passagem que nós acabamos de ler. O ponto que ele está enfatizando é que, se ele passou por tudo isso, simplesmente para morrer sem a esperança da ressurreição, ele era apenas como os gladiadores, comendo e bebendo, e rindo e desfrutando, porque sabiam que amanhã eles iriam morrer. Nem de longe Paulo contempla a ideia de que talvez houvesse uma gloriosa e maravilhosa vida sem corpo depois da morte. Paulo não contempla esse cenário. Embora isso fosse comum em alguns círculos cristãos, filosóficos, teológicos, principalmente no contexto ali da época, né? Para a maioria dos pagãos da época, se não havia ressurreição, então a morte era basicamente o fim, com nada mais que pudesse esperar. Quando nós discorremos o capítulo 15 de 1 Coríntios, nós entramos nesse trecho a uma mudança, que a gente acabou de ler, uma mudança muito abrupta, como já falado, de Paulo. Nos versículos anteriores, Paulo vem falando de Cristo, e agora Paulo volta para os cristãos. E ele menciona certas práticas associadas ao batismo no início desses versículos, que logicamente vão implicar na ressurreição, e ele aponta os perigos que passam os pregadores cristãos com tanta frequência. E se não há ressurreição, e se a mensagem do Evangelho não é verdadeira, corre o argumento: é impossível ver uma razão
para estar em constante colocação da sua própria vida em risco, se não há a ressurreição. Bom, este é um dos textos mais intrigantes de Paulo. E talvez se você procurar quaisquer comentários, quaisquer pesquisas, você vai ver que se não o texto mais difícil, por Paulo não trazer uma definição clara, somente sobre o início aqui do batismo. E é Paulo sendo Paulo, né? É um texto difícil nas suas definições teológicas, e ele, como falando, não é tão claro sobre a questão do batismo. O contexto do capítulo 15, ele é uma apaixonada defesa de Paulo sobre a ressurreição. Se você voltar aos outros versículos, você vai ver sobre isso. A ressurreição da carne. E haverá também uma ressurreição corpórea no juízo final. Então, Paulo defende a ferro e fogo essa doutrina da ressurreição, aqui no capítulo 15 de Coríntios. Os judeus, eles tinham uma interpretação da ressurreição antes do início do cristianismo, né? Também, se você procurar alguns comentários, você vai ver inclinações que ensinam e falam como os judeus enxergavam a ressurreição e como isso afetou também a igreja, a interpretação da igreja sobre a ressurreição. E não há no meio erudito, teológico, uma definição clara do que Paulo apresenta aqui como argumentos acerca do batismo. E se não há, se você fez o seu estudo durante a semana e ficou na dúvida do que era o batismo que Paulo está falando ali, sinto lhe informar que também não vamos conseguir responder sobre o batismo hoje de manhã. Não é o foco que a gente vai trazer nessa manhã sobre o batismo. Mas ele é importante porque Paulo vai falar sobre a ressurreição a partir do batismo e vocês vão entender um pouco do foco que acaba chegando no versículo 32. Nós precisamos contextualizar um pouquinho para a gente poder entender melhor, né, para entender melhor o que se trata tudo isso. O ponto central desse texto. Nessa breve passagem, Paulo reforça o mesmo ponto de ângulos distintos. Há muito a questão do batismo pelos mortos é confusa, como já disse aqui. Talvez alguns cristãos eles tenham morrido, só pequenas interpretações, tá bom? Talvez alguns cristãos eles tenham morrido sem receber o batismo, e então iniciou-se uma prática, e se foi isso, não durou muito tempo, iniciou-se uma prática de outras pessoas serem batizadas por eles, como um sinal e um símbolo de que eles realmente pertenciam ao Messias. Ou também há outras interpretações que dizem sendo batizadas, as pessoas sendo batizadas no lugar dos mortos. Referia-se a não cristãos que, após a morte de parentes e amigos chegados, que eram cristãos, tenham decidido tornar-se cristãos, sendo batizados de modo que continuariam próximos a seus queridos na ressurreição final. Sei que é meio confuso e tem várias outras interpretações, poderia citar até 7 ou 8, se não estou enganado, sobre esse ponto do batismo. Mas trouxe a ideia para a gente poder tentar contextualizar um pouco do que é o ponto aqui. Mas qualquer que seja a conclusão que nós chegamos, o ponto genérico aqui, ele é claro o que Paulo está querendo dizer. Algo que os coríntios tinham como uma prática comum do seu dia a dia, não faria sentido algum, a não ser que de fato houvesse a esperança da ressurreição. Ou seja, a prática que eles tinham no seu dia a dia não faria nenhum sentido se não houvesse dentro deles a esperança pela ressurreição. E esse é todo o embate que vem trazendo ali nos versículos anteriores também. Também não faria nenhum sentido o próprio sofrimento de Paulo. Ele fala no 30, né? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Não faria nenhum sentido se a ressurreição não fosse algo verdadeiro, algo que fosse um fio condutor, que eles entendessem a centralidade daquilo na vida cristã. Quando nós paramos e pensamos em como essas verdades elas fazem sentido para os dias de hoje, nós somos levados a pensar não em relação ao batismo, mas sim sobre a centralidade do Evangelho. O tom de todo o capítulo 15, ele é: se não acreditarem, de fato, ressuscitaremos e reinaremos com o Senhor para todo sempre, a vida não fará sentido. Esse é o tom do capítulo 15. Se vocês não acreditam que
nós vamos ressuscitar e vamos reinar com o Senhor para sempre, a vida não faz sentido. Não tem por que viver a vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A grande questão, queridos, nisso tudo, é como nós entendemos as palavras. Porém, como não conseguimos praticar essas palavras. Com grande facilidade, nós somos pegos com os pensamentos nessa terra, com a necessidade do hoje, com a necessidade do agora, com a necessidade de termos aquilo que nos satisfaz aguçado dentro de nós, com a perspectiva muito hedonista do bem extremo, daquilo que traz sentido e prazer para a vida, e nos esquecemos da realidade da vida cristã. Queremos ser e estar sem de fato sermos e estarmos. Queremos experiências cristãs sem comprometimento e abnegação. Queremos experimentar Cristo em nós sem viver Cristo em nós. Queremos construir pontes de amor sem sermos pontes de amor alcançados por pontes de amor. Uma sociedade individualista, centrada apenas em si, não consegue entender e enxergar a perspectiva eterna da ressurreição. Muito pelo fato de ser atemporal a ressurreição, e nós temos uma necessidade temporal tão grande, mas tão grande, que nós deixamos passar por entre os nossos dedos princípios básicos que nos norteiam e fazem sentido sobre a ressurreição e a centralidade do Evangelho. Nós damos muito valor, queridos, às coisas inanimadas, como se elas fossem eternas. E aquilo que é eterno, nós não conseguimos dar o mesmo valor. Não estou dizendo que você não pode ter uma casa, dinheiro, faculdade, carros, bens, viagem. Não estou dizendo que nós não podemos ter isso. Pelo contrário, devemos ter e devemos usar para o reino de Deus, para o avanço do reino de Deus. A questão não é o pode ou não pode aqui. A questão é que se você fizer tudo isso, e tornar isso o fim da sua vida, ou a sua existência centrada em tudo isso, que é inanimado, ao qual você conquistou e construiu, ela terá um fim em si mesma e não te levará a enxergar o que de fato é relevante e é importante. E nós podemos dizer com as palavras de Paulo, se realmente é isso mesmo, vamos comer e beber, porque amanhã nós morreremos. A vida perde o sentido. Ela perde a razão de existência. Onde está a sua esperança essa manhã? No que você tem depositado a sua esperança? No que ou quem você tem depositado? Como você consegue enxergar a sua vida à luz da ótica daquilo que é eterno? C.S. Lewis, em um dos seus livros, O Peso da Glória, no capítulo 1, talvez já me ouviu falar isso em algum momento, eu gosto muito desse trecho ali do capítulo 1 deste livro, ele falou algo muito pertinente que traz sentido ao que nós estamos falando aqui. Ele diz o seguinte: se a noção de que o desejo pelo nosso próprio bem, bem como a intensa esperança de experimentá-lo, é uma coisa má que se esconde na maior parte das mentes modernas, proponho que essa noção se insinuou a partir de Kant e dos estoicos, e não tem parte na fé cristã. De fato, ao levar em consideração as desvergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, parece-nos que o Senhor considera que nossos desejos não são muito fortes e sim muito fracos. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida.
como criança ignorante que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passear em um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Na prática, queridos, a vida se resume a isso. Então, não há muito o que fazer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a vida se resume a isso, né? Quando Paulo fecha o versículo 32, ele nos leva a uma citação do poeta grego Menandro. E ele fala o seguinte: as más companhias matam os bons hábitos, aqui usando uma outra tradução. O que Paulo está dizendo aqui, e citando um poeta grego, é uma maneira muito irônica no que ele estava falando ali para os crentes em Corinto, né, na perspectiva. O que ele está dizendo aqui é que os cristãos de Corinto, que a essa altura já deviam ser capazes de demonstrar e explicar a verdade sobre o Deus vivo a seus vizinhos pagãos, em vez disso, eles continuam permitindo que a forma pagã de pensar, de relacionar, de existir, de olhar para a vida dos seus vizinhos distorcesse a forma deles em enxergar a verdade do Evangelho. A verdade centrada no Evangelho. E há um perigo presente aqui, tanto como nos dias de Paulo, tanto hoje como nos dias de Paulo, de nós sermos enganados. É possível permitir que a influência da cultura vigente e as ideias que ela promove entrem na cosmovisão cristã, até que a verdade seja transformada em mentira. E era o que estava acontecendo ali. A permissão da cultura ao seu redor de entrar dentro da igreja fez com que aqueles irmãos começassem a duvidar daquilo que era central na mensagem do Evangelho. A morte e ressurreição de Cristo e a esperança que envolve a vida nessa ressurreição. Paulo fala em capítulo 8, versículo 1 ao 6, sobre como as pessoas deveriam conhecer o Deus verdadeiro através do testemunho daqueles irmãos. E também aqui ele fala como as pessoas, no versículo 34, tornai-vos a sobriedade, comer justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Olha só, alguns ainda não conhecem ou esqueceram quem é o Senhor. E essa parte do esqueceram quem é Deus me faz também muitas vezes voltar lá para o ciclo de pecado de Juízes. Não sei se vocês vão lembrar, quando eles estavam ali, tudo indo muito bem, Deus levantava alguém, ele restaurava a ordem, as coisas iam caminhando bem, e a pessoa de repente esquecia de quem era Deus, o pecado entrava, vinha a perseguição, e depois eles clamavam e ficava aquele ciclo girando. Ou seja, as pessoas esqueciam quem é Deus porque permitiam que as culturas ao seu redor pudessem mudar ou diferenciar, sair daquilo que é o cerne da mensagem, o cerne do que eles deveriam viver. E nós incorremos nesse risco também, queridos. Quando nós permitimos que a mensagem ao nosso redor possa diluir, minimizar a mensagem do Evangelho. Quando nós permitimos que as necessidades terrenas sejam maiores do que uma perspectiva eterna de ressurreição. Quando nós colocamos o fim nessas coisas inanimadas, tirando o peso daquilo que é eterno. Quando nós permitimos que a mensagem do Evangelho, o que as Escrituras nos apontam como certo e errado, sejam questionadas. Quando nós não damos atenção àquilo que as Escrituras nos apontam como certo. Quando permitimos que as más conversações, com que as ideologias, com que os pensamentos, com que as filosofias que nós enxergamos aqui ao nosso redor, começam a minar a mensagem do Evangelho. Perceba, o ponto não é o batismo em si, mas como eles estavam permitindo que os pensamentos ao seu redor estavam questionando sobre a ressurreição. E por muitas vezes nós permitimos que os pensamentos ao nosso redor nos façam questionar sobre a centralidade do Evangelho em nossas vidas. Nos façam questionar se é de fato verdade o que o texto diz, se é de fato verdade
o que Paulo, o que Jesus, o que Mateus, o que Marcos, o que Lucas, o que os profetas do Antigo Testamento falaram. Quando nós começamos a falar, não, não é bem assim, há uma outra interpretação, há uma outra forma de poder enxergar, há um outro jeito de analisarmos isso. Permitimos que as más conversações ao nosso redor diluam aquilo que tem que ser o centro da nossa vida. E de repente estamos nos questionando, será mesmo que Jesus volta? Será que esse evangelho é verdade mesmo? Será que Jesus ressuscitou? Não, não é bem assim. É um outro jeito de olhar. Será que hoje o seu coração e mente têm caminhado por esse discurso pós-moderno de interpretação? Será que você, ou eu, ou nós, a igreja como todos, estamos permitindo que o mal em pele de cordeiro entre em nosso meio, fazendo concessões às quais nós não deveríamos fazer concessões, flexibilizando e banalizando aquilo que as Escrituras apontam como errado ou pecado? Porque, queridos, se nós estivermos nessa direção, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não faz sentido a vida cristã. Não faz sentido esse tanto de gente que morreu. Não faz sentido a cruz de Cristo. Não faz sentido as perseguições de Paulo. Não faz sentido vocês estarem aqui essa manhã. Não faz sentido eu estar aqui. Nada nessa pequena sessão desses trechos é um argumento dizendo que a ressurreição de Jesus ou dos cristãos é de fato verdade. Não é esse ponto aqui. Ela foi preparada para dizer o seguinte: simplesmente pense o que significaria se isso não fosse verdade. Se isso não fosse verdade, o que significaria? Não significaria nada o batismo para o que eles estavam fazendo, não significaria nada a perseguição de Paulo, não significaria nada estarmos aqui, se isso não fosse verdade. Alguém pode concluir apenas por esses versículos que, ainda que não seja verdade, todas as consequências realmente fazem sentido. Paulo tem sofrido e lutado desnecessariamente, então é melhor comer e beber e esperar pela morte. Mas é útil, queridos, a gente pontuar essas coisas dessa maneira, porque os versículos que precedem o 29, do 20 ao 28, eles nos mostram sobre a cosmovisão cristã acerca da ressurreição. E o versículo que vai vir logo na sequência, da pregação de semana que vem, ela nos detalha o que é a ressurreição do corpo, da igreja, do corpo dos cristãos. Por isso que é pertinente a gente parar um pouco e olhar para esse trecho e analisá-lo dessa forma. Quando você se vê diante de uma nova ideia, especialmente aquelas que questionam algum aspecto central da fé, o cristão sábio ele vai se perguntar o seguinte: isso combina com o que regularmente fazemos como cristãos? Isso faz algum sentido diante do sofrimento que muitos passaram por causa da sua fé? Isso revela ter sido importado de ideias pagãs, pós-modernas, não cristãs? E, acima de tudo, isso demonstra um entendimento e um conhecimento do único e verdadeiro Deus, o Criador e doador da vida? Quando a dúvida assolar ou vier em seus corações, quando os questionamentos pairarem sobre vocês, façam essas perguntas. Pergunte se de fato questionar. Questionamento ele é sadio, ele tem que existir. E ele que nos faz crescer. Mas questioná-lo a ponto de não colocar a esperança naquilo que realmente importa,
vai fazer algum sentido ou vai nortear a vida. O foco aqui não era o batismo, mas sim a centralidade da mensagem do Evangelho, a ressurreição. Se a ressurreição não existe, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se a mensagem do Evangelho verdadeiro não for verdadeira, a vida não faz sentido. Meu encorajamento para vocês, queridos, é que essa verdade norteie, impulsione, confronte seus corações, o da nossa igreja, para não deixarmos com que os pensamentos externos, as filosofias externas, a percepção externa altere ou mude aquilo que deve ser central dentro de nossas vidas. O Cristo ressurreto, o Cristo que morreu, a esperança da vida eterna, a esperança da vida transformada. E não tornemos as coisas inanimadas, o fim de nossas vidas, mas um meio. Vamos usar delas para a glória do Senhor. Mas, acima de todas as coisas, colocando a nossa esperança somente em Cristo Jesus, somente no Senhor. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por sua graça, seu cuidado, pela forma, Deus, como o Senhor tem usado, Deus, a Tua palavra para nortear e nos dar instruções, ó Deus. E quando olhamos para um texto como esse, o que paira em nossos corações, ó Deus, é o sentimento e a oração de pedir, ó Deus, que o Senhor nos livre, ó Deus, de todo mal, de todo pensamento, nos livre, ó Pai, das más companhias, nos livre, ó Deus, das más conversações, e que, de fato, Deus, nosso coração possa permitir a atuação do Teu Santo Espírito em nós, confrontando, guiando, ó Deus, e nos ajudando a enfrentar, ó Pai, todas as vezes as quais possamos questionar ou perder, ó Pai, a centralidade daquilo que realmente importa. Que o Cristo em nós, ó Deus, que o Senhor em nós, seja sempre, em todo momento, aquilo que nos motiva a viver o nosso dia a dia, entendendo, ó Deus, sobre essa esperança e vivendo ela, ó Pai. E que essa verdade, ela seja viva dentro de nossos corações e que a gente nunca esqueça, ó Deus, e nunca duvide sobre o seu sacrifício, sobre a sua morte, ó Pai. Cuida de nós, Deus, cuida da sua igreja e que a gente possa, de fato, viver isso em todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Oração que fazemos a Ti em Teu nome, Jesus. Amém.